Estamos trabalhando, uma série de mensagens que encerra-se hoje, inclusive, sobre finanças. Nós temos falado sobre esse assunto tão delicado. Delicado no aspecto do nosso trato com as nossas finanças pessoais, como nós administramos as nossas finanças, como nós lidamos com elas. E delicado também no aspecto quando nós tratamos ela no sentido de generosidade também, Porque semana passada nós falamos sobre individualismo, que é o contraponto da generosidade. E quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós nos atentamos à Bíblia, a Bíblia fala muito desse assunto dinheiro. A Bíblia ela nos deixa muito em evidência o assunto dinheiro. Agora, por que será que a Bíblia fala tanto do assunto dinheiro? Será que é porque Deus está interessado no seu dinheiro? Sabe o que é, irmãos? Na realidade é o contrário. Na realidade, o dinheiro é que está interessado em você. Aí você fala assim, não, em mim não, ele está fugindo de mim. O dinheiro está interessado no seu coração. A Bíblia fala muito desse assunto, porque ela nos alerta, ela quer nos dar alertas sobre o amor ao dinheiro é algo nocivo, que o dinheiro, em certo aspecto, ele compete com Deus nas nossas vidas, tanto que Jesus diz que ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Então nós vamos ter muito claro que Deus ele não quer algo seu, não. Como a Fabiana muito bem disse aqui, Ele é dono de todo o ouro e toda a prata. Tudo pertence a Ele. Mas Deus, Ele tem algo para você. Deus, Ele quer te abençoar. Ele quer que você possa viver debaixo do cuidado dEle, da provisão dEle, entendendo que a vontade dEle, ela é boa, perfeita e agradável. É isso que Deus tem para nós. Por isso é necessário falar sobre esse assunto. É necessário falar sobre dinheiro. E esse é um assunto, hoje nós vamos falar um pouco sobre dízimo. O que é o dízimo? É um assunto que infelizmente, esse assunto, dízimo é um assunto que infelizmente muitas igrejas, muitos lugares têm abusado desse tema. Se tornou ferramenta de abuso sobre as pessoas, porque pegam interpretações erradas da palavra de Deus e traz sobre as pessoas um peso. Então nós precisamos ter clareza desse assunto, precisamos ter clareza, principalmente nós vamos falar hoje sobre o que é o dízimo. O que é o dízimo visto do olhar do Antigo Testamento e o que é o dízimo visto no olhar do Novo Testamento, da Nova Aliança. Então, nós precisamos antes entender algumas mentalidades erradas sobre o dízimo. A primeira mentalidade errada é da barganha. Ou seja, eu dou para ter algo em troca. Eu dou porque eu quero receber algo em troca. Tem muita gente na igreja que ela não está aqui por Deus. Eu estou aqui pelo Senhor, não. Eu estou aqui para receber algo do Senhor dessa igreja. E nós vamos entender que essa mentalidade do dízimo, que muitas vezes é vendida, que se você der, você vai prosperar. Que se você der, eu creio no cuidado de Deus. Nós vivemos debaixo do cuidado de Deus. Irmãos, presta atenção. Quem somos nós na fila do pão para barganhar com Deus? Me fala. Né? Nós temos um Deus que é dono de todo o ouro, toda a prata, que cuida de nós, que nos supre dia após dia. Segunda mentalidade errada é da salvação. Eu já ouvi isso já. Eu não estou falando coisa para vocês que eu fui chutando, não. Eu já ouvi essas coisas. A salvação. Ou seja, eu dou para ir para o céu. Eu dou, porque quando eu dou, eu estou garantindo
É ali no céu um lugar para mim. Salvação é por graça. Salvação é por... Você não precisa fazer nada, porque o que tinha que ser feito já fez. A única coisa que compete a nós é nos arrependermos. Então você dar não vai garantir que você vai para o céu. Sabe outra coisa que é errada também, outra mentalidade, a da autopromoção. Ou seja, eu dou para que os outros vejam. Eu dou para que as pessoas possam ver eu dar. Eu dou para que as pessoas saibam que eu posso dar, eu posso contribuir. Da autopromoção, outra mentalidade errada. Mais uma mentalidade, a mentalidade do pagamento. A mentalidade do pagamento. Ou seja, eu dou, mas eu quero tudo funcionando, tá? Eu me lembro uma situação de uma pessoa que falou, quando nós estávamos no outro prédio nós pagávamos um aluguel que hoje estaria aí batendo aí mais ou menos a casa dos 30 mil reais. Irmãos, nós não tínhamos dinheiro para nada. Nós tínhamos dinheiro para pagar aluguel. A gente subsistia para pagar aluguel, era isso. Isso nós estamos fazendo aqui. Se acontecesse uma situação dessa, que está interditado, se acontecesse uma situação dessa aqui lá, ia ficar quebrado, ia ficar entupido. Os diáconos iam ter a função de ir no banheiro, ficar com o baldinho desentupindo a privada. E aí eu ouvi uma vez, eu não dou meu dízimo aqui não. Eu não sou gente. Por quê? Porque eu não vejo o som melhorar, eu não vejo isso, eu não vejo aquilo. Presta atenção. Dízimo não é pagamento. Não é pagamento. Outra mentalidade errada, sabe qual é? A mentalidade da consciência. Eu vou dar para eu não me sentir culpado. Porque eu preciso ter mente limpa para usar os outros 90%. Então, ou seja, eu dou 10, ó aqui Deus. Está aqui. Agora os 90, deixa a vida me levar. Eu vou me acabar. Não. É mentalidade errada. Essas mentalidades, elas são mentalidades erradas com relação ao dízimo, com relação às ofertas, e elas acabam o quê? Produzindo preconceitos contra a igreja. E hoje eu gostaria de desconstruir isso com vocês. Eu sei que muitos de nós fomos ensinados errado. Eu sei que nós muitas vezes temos contato com esses tipos de informação. Eu quero desconstruir. E eu quero mostrar para você através da palavra de Deus o que é contribuir, o que é ser generoso, de acordo com a verdade bíblica. Eu quero começar com vocês aqui vendo o que é o dízimo ao longo da história. Então eu quero falar primeiro, Gênesis 14, versos 18 a 20. Vai começar a nos mostrar a cultura do dízimo. Então Gênesis 14, 18 a 20 diz: Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Verso 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que derrotou seus inimigos por você. Então Abrão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. Então nós estamos diante aqui do que aconteceu com Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Primeira coisa, ele trouxe pão e vinho para Abrão. O que isso significa? Nada. Não significa nada, tá? Tem um significado. Não tem nenhum significado. Mas o que tem significado aqui, em primeiro lugar, é que nós entendemos que esse acontecimento aqui, ele é muito anterior ao estabelecimento do dízimo como lei entre o povo judeu. É um acontecimento que foi muito antes, muito antes.
Em determinado momento da vida de Abrão, ele encontra esse homem chamado Melquisedeque, e Abrão, grato com o que Deus havia feito, Abrão grato pelo que havia acontecido com ele, o que Abrão faz? Ele entrega um dízimo de tudo aquilo que ele havia recuperado. Mas isso nos mostra, meus irmãos, que por que Abrão fez isso aqui? Por que ele fez isso? Porque essa atitude de entregar um décimo daquilo que você tem, dos seus recursos, ela já fazia parte da história. Ela já fazia parte da história da humanidade. Para vocês terem uma noção, os egípcios praticavam o dízimo. Os babilônios praticavam o dízimo. Os chineses praticavam o dízimo. Os romanos praticavam o dízimo. Os gregos também praticavam. Então era um hábito daquela cultura separar a 10ª parte a um deus, ao imperador, a um faraó ou a um rei. Era prática. E o que acontece? Abrão, ele nasceu onde? Em Ur dos Caldeus, que era um lugar extremamente idólatra. Então o que acontece com ele? Ele conhecia essa realidade do dízimo. E quando Melquisedeque chega até ele reconhecendo que Melquisedeque era um rei, era um sacerdote, o que ele faz? Ele deposita aos pés dele o dízimo dos despojos que ele havia conquistado. Então é uma prática que já faz parte da cultura. E esta prática, futuramente, o que acontece com ela? Ela foi incorporada à lei do povo de Israel, foi incorporada à lei mosaica e se tornou parte da legislação do povo quando eles entraram em Canaã. Fazia parte. E aí, a segunda pergunta que eu quero aqui ver com vocês é o propósito do dízimo. E aí, Deuteronômio 26, 10 e 11. Já dentro de uma nova realidade, algo estabelecido. Fala o seguinte: e agora, traga os primeiros frutos do solo que tu, ó Senhor, me deste. Ponham a cesta perante o Senhor, o seu Deus, e curvem-se perante Ele, vocês e os levitas, e os estrangeiros que estiverem no meio de vocês. Aí diz o seguinte: se alegrarão com todas as coisas boas que o Senhor, o seu Deus, dá às suas famílias. Aqui nesse texto nos mostra 3 propósitos do dízimo. E o primeiro propósito do dízimo, que esse texto nos mostra, em que Deus havia estabelecido ali para aquele povo, primeiro propósito, reconhecer a Deus. Aí olha o que diz aqui: ponham a cesta perante quem? O Senhor, o seu Deus, e curvem-se perante Ele. Através dessa entrega de 1/10 da parte de tudo aquilo que eles recolhessem, em que eles entregavam a Deus, era uma declaração de quem era o seu Deus. Deus estava trazendo para o povo que todas as vezes que aquele povo colocavam 1/10 de tudo aquilo que era o sustento deles diante de Deus, eles estavam reconhecendo quem era o Deus deles. Deus, tudo que eu tenho é teu, mas eu reconheço que tudo vem das tuas mãos, portanto está aqui a minha entrega diante de ti. E Deus também estava estabelecendo para eles por quê? Porque os outros povos faziam. Os outros povos faziam. Mas o povo de Israel teria o privilégio de fazer aquilo diante do Deus verdadeiro. Diante do Deus verdadeiro. Aquele povo tinha consciência de que todas as plantações, todos os animais pertenciam a Deus. Sabe qual a grande ilusão que nós temos? Nós somos iludidos. Nós temos a ilusão de que nós trabalhamos, de que pela nossa força e suor do nosso trabalho, nós pagamos as nossas contas.
Mas eu queria dizer algo a você. É Deus que provê tudo na sua vida. Amém? Nós precisamos reconhecer isso, irmãos. Amanhã, segunda-feira, você vai acordar cedo, mas você vai fazer a sua parte. Porque é Deus quem provê tudo sobre as nossas vidas. Segundo propósito, sustentar o culto. Aí fala o que aqui? Você e os levitas. Quem eram os levitas? A gente fala os levitas hoje em dia, acho que o levita é o pessoal que toca aqui, né? Ah, eles levitam. Não. Os levitas não são o pessoal que toca aqui, eles não levitam também. Presta atenção, primeira coisa. A terra de Canaã, ela foi dividida por 11 tribos. Então, cada tribo recebeu uma parte da terra. Cada tribo tinha uma responsabilidade, tinha uma terra, tinha algo para eles cuidarem, para aquilo que eles falavam que era deles, pertencia a eles. Porém, existia uma família que não recebeu terra. E eles tinham uma incumbência. A incumbência de cuidar do culto. A incumbência de cuidar das coisas de Deus. E essa tribo era dos levitas. Então levita não só é o que toca, o levita faz tudo. Eles faziam tudo e eles viviam em prol disso. E aí quando as outras tribos entregavam os seus dízimos, né? E não era em dinheiro, que nem nós fazemos hoje. Mas eles tinham plantações, eles tinham animais. E quando eles traziam para o templo, os levitas poderiam sobreviver daquilo que era entregue. Porque os levitas eram responsáveis pelo tabernáculo, pelo templo, pelos utensílios. Eles eram responsáveis pelo culto. Sabe, na comunidade de Israel, naquela época, existia quem ali que servia no templo? Os levitas e os sacerdotes. Eram homens que eram sustentados por aquilo que era colocado diante de Deus. Então, as outras tribos tinham a obrigação de que com a sua entrega, dos 10%, sustentassem o culto e o serviço a Deus. E também, terceiro lugar, e aí fala o quê? Vocês e os levitas e os estrangeiros. Ajudar os pobres. Os estrangeiros naquela época, eles eram refugiados, eram pessoas que viviam debaixo de extrema pobreza, pessoas que saíam de suas terras e iam viver ali. Nós vemos hoje, nós temos visto, né, falar muito sobre extradição, falar muito sobre estrangeiro. E a gente vê aqui no Brasil alguns quadros sobre pessoas que vivem até em miséria, em virtude que fugiram de seus países, que estão no conflito e aqui não conseguiram, às vezes, ter a dignidade, uma vida digna. Nós fizemos, eu não lembro qual foi o ano, mas no outro prédio, uma ceia de Natal para os refugiados. Quem lembra disso? Foi algo tremendo e maravilhoso abençoar aquelas famílias. Foi algo muito marcante mesmo. Mas a função do dízimo lá também, qual era? Abençoar os pobres. Abençoar os estrangeiros. Deus deixava claro que Israel tinha que abrir as suas portas para receber os estrangeiros. Não só receber, como cuidar deles. Com parte daquilo que era entregue para ele. Com parte daquilo que era entregue para ele. Qual era a periodicidade que eles entregavam? O dízimo não era mensal, sabia disso? Sabe por quê? Porque dependia de plantação, dependia de colheita, dependia de cria de animais. Então a periodicidade era de acordo com o que eles tinham ali, o fruto das suas terras. O fruto das suas terras. Então, nós vamos responder algumas perguntas hoje. Vamos responder algumas perguntas. O dízimo é obrigatório? Eu tenho que dar o dízimo retroativo, porque eu falhei 4 meses, eu tenho agora que pegar e dar retroativo. Jesus parcela para mim no cartão de crédito, se eu passar o cartão do dízimo retroativo. O dízimo é sobre o bruto ou sobre o líquido? O dízimo ainda vale nos nossos dias? O que é o dízimo em nossos dias? Sabe, meus irmãos, a prática
do dízimo, ela é tão significativa, ela é tão poderosa. Porém, como eu disse no começo, nós temos visto alguns pastores destruir isso e ensinar uma ideia errada sobre o dízimo, ensinar uma ideia errada da barganha com Deus. Nós vamos entender hoje aqui duas coisas: a antiga aliança e a nova aliança. Qual aliança que nos rege hoje? Qual? A nova aliança. A antiga aliança, ela era composta da lei, ela era composta do templo, e ela era composta pelos sacerdotes, os sacerdotes que regiam ali o templo e o sacrifício e o culto a Deus. Então, a antiga aliança, ela está escorada sobre essas três colunas: lei, templo e sacerdote. Porém, Hebreus 9:1, olha só. Olha que Hebreus 9:1 nos diz. A primeira aliança, o que ela tinha? Regras para adoração, bem como o santuário terreno. Mas hoje, irmãos e irmãs, amigos que estão aqui na CG Itaquera, nós estamos debaixo da nova aliança. E qual é a coluna que a nova aliança está escorada? Chama-se Jesus Cristo. E aí continua a leitura de Hebreus, lá no verso 11 agora. O escritor aos Hebreus diz o seguinte: Cristo se tornou, olha só, Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes. Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu, que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte deste mundo criado. Agora o verso 15. Por isso, ele quem? Jesus é o mediador da nova aliança, para que todos que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida, porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados que haviam cometidos sob a primeira aliança. Irmãos, presta atenção, resumindo aqui: Jesus é maior que a lei. Nós não precisamos mais do templo, porque nós já temos um sumo sacerdote, e o nome desse sumo sacerdote é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E a nova aliança, ela nos apresenta Jesus como sendo o nosso Salvador, sem nós termos que fazer nada para merecer, sem você ter que fazer esforço, mas nos apresenta algo chamado graça. Graça de Deus, pura graça. Agora significa o quê? Que tudo ficou para trás. Nós não precisamos cumprir lei. Nós não precisamos mais ficar debaixo de um jugo. Mas isso não significa que você pode roubar. Isso não significa que você pode matar. Isso não significa que você pode adulterar. Significa que se você passou por isso no passado e você se arrependeu, hoje foi derramado sobre a sua vida perdão, e isso chama-se graça. Sabe, irmãos, a lei, ela não deixou de existir. A lei não deixou de existir. Existem dois pontos importantes na lei, que a gente precisa só colocar os olhos. Eu acho importante citar isso para vocês aqui, antes de eu seguir. Nós vamos entender o seguinte: existiam as leis morais e as leis cerimoniais. Eram dois tipos de leis. As leis cerimoniais, por exemplo, os sacrifícios. Nós fazemos sacrifício hoje? Só quando você faz churrasco na sua casa. Aí tem sacrifício lá. Não fazemos mais circuncisão. E existiu uma briga na igreja primitiva sobre esse assunto. Não praticamos mais circuncisão. Mas nós aprendemos, nós através dessas leis cerimoniais, nós podemos extrair para as nossas vidas hoje princípios. Por exemplo, nós guardamos o sábado? Não. Mas a palavra fala
do sábado. Mostra que Deus descansou num dia. E o que o sábado representa para nós? Descanso. Queria te dizer algo. Você precisa descansar, viu? Você não é uma máquina. Você não é uma máquina. Você precisa descansar. Você precisa tirar dias com a sua família. Você precisa respirar. Você precisa relaxar. É necessário. Então as leis cerimoniais, elas nos ensinam princípios. Mas as leis morais, elas precisam nos conduzir, porque, por exemplo, como eu falei um tempo atrás, nós não roubamos. Roubar é certo? Imagina uma sociedade onde é liberado roubar. Imagina uma sociedade onde pode adulterar à vontade. Não, está errado. Então nós vamos entender sobre as leis cerimoniais e as leis morais. E quando nós olhamos para o dízimo hoje, o dízimo no nosso tempo, na igreja, no Novo Testamento, quando nós observamos os irmãos ali da igreja de Atos, eles continuavam contribuindo. Porém, não mais debaixo da lei do dízimo, não mais debaixo de regras, mas sim de uma nova lei chamada Cristo. De uma nova lei chamada Cristo, porque eles entendiam que tudo que eles tinham não era deles. Eles entendiam que tudo que eles possuíam não pertencia a eles, mas sim pertencia ao Senhor. E através deste pensamento, e através dessa mentalidade, eles praticavam algo chamado generosidade. Mas generosidade baseada em gratidão. Generosidade baseada em gratidão. Eles eram gratos. A nossa motivação hoje, presta atenção, de tudo que nós fazemos, seja abençoar as pessoas, seja tudo, entregar a sua contribuição, seu dízimo, a sua oferta, o seu ato de generosidade. Existe uma lei que Cristo deixou sobre nós, chamada amor. Eu faço porque eu amo. Eu faço porque eu amo. Essa semana na minha supervisão, tivemos GD na terça-feira, eu lancei um desafio ali para nós abençoarmos uma pessoa. Irmãos, eu fiquei surpreso com o furacão que passou ali. Todo mundo se virou em 15 e mobilizou as celas da minha supervisão para abençoar uma pessoa. Por quê? Eu não falei para os dirigentes, se vocês fizerem, vocês vão ser abençoados, viu? Se vocês fizerem, o devorador vai fugir da vida de vocês. Não falei nada disso. Eu só falei, temos uma necessidade. E deu 2 dias, a necessidade estava suprida, superabundantemente. Por quê? Isso se chama amor. Amor. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 13:3. Se eu der tudo o que eu tenho aos pobres, e até entregar o meu corpo para ser queimado, e não tiver, nada me adiantaria. Uma regra que tem que estar no seu coração é o amor. O amor. Nós sempre fazemos aqui no meio de ofertório, sempre procuramos, todo mundo que sobe aqui, a gente tem um grupo só com as pessoas que sobem aqui, eu direciono eles, e sempre falo, deixar um princípio. Nossa intenção é sempre deixar um princípio, para você entender o que é aquele momento de você estar ofertando. Mas a pergunta que eu faço aqui, e se um dia a gente não fizer? Aí, ainda bem, o pastor não falou de dinheiro hoje, vou voltar com o bolso mais cheio. Não. Opa, assustaram. Nós estamos comemorando a sala, né? Não, irmãos. Esqueceu.
O culto foi todinho de oração, irmãos. Caiu, o Espírito Santo veio aqui, derramou e não deu tempo para fazer nada. Você vai deixar de ser generoso mesmo assim? Não. Sabe por quê? Porque a lei que nos rege chama amor. Eu vou ler uma história para vocês. Essa história era para eu ter lido semana passada. Essa história, eu gosto muito das histórias de irmãos da igreja primitiva. E essa história aqui chama-se a história de Pacômio, né? Eu vou ler para vocês a história, presta atenção. Pacômio tinha 20 anos quando os romanos tomaram de assalto Tebas, onde vivia. Ambos os pais de Pacômio eram pagãos. E ele acreditava também ser esse seu destino na vida, ser um pagão. Quando os romanos chegaram, no entanto, o curso de sua vida foi transformado para sempre. A partir do momento em que o Império Romano se apoderava de uma cidade, de uma comunidade, presta atenção nisso, o que acontecia? A partir do momento em que o Império Romano se apoderava de uma comunidade, o que eles faziam? Eles reuniam todos os homens jovens e alistavam-os no exército romano. Como os generais romanos sabiam que esses rapazes iriam fugir, assim que possível, o que eles faziam? Trancafiavam-nos na prisão, colocavam eles numa prisão, até poder transportá-los para servir. Quando Pacômio se encontrava em uma dessas prisões, a fome devastou aquela região em que se achava. Os prisioneiros começaram a morrer. Mas como Pacômio documenta, olha só, estranhos começaram a aparecer à noite e enviar comida entre as grades. Noite após noite, aquelas pessoas misteriosas retornavam noite após noite. E cada vez que o faziam, os prisioneiros devoravam os bocados, sem questionar nada. Como consequência desta atitude, Pacômio e seus amigos sobreviveram àquela terrível fome. Quando ela acabou, ele começou a fazer perguntas. Quem eram aquelas pessoas? De onde vinham? E acima de tudo, por que nos alimentaram? A resposta o desconcertou. Os estranhos eram membros do grupo conhecido como cristãos, galileus ou seguidores do caminho. Ao concluir suas obrigações com a infantaria romana, Pacômio imediatamente buscou os cristãos. Com eles, aprendeu sobre Jesus, sobre a ressurreição e sobre o povo que agora carregava seu legado. Tornou-se cristão e acabou sendo um grande líder na igreja primitiva. E tudo por causa do quê? Da generosidade extraordinária que lhe aprisionou o coração. A toda parte que os cristãos iam, eles eram reconhecidos pela generosidade. A generosidade nada mais era a marca da igreja do século I. Pacômio. Pastor Marcos Granconato, ele diz o seguinte: de fato, a lei de Moisés exigia que os israelitas entregassem o dízimo de tudo aos levitas. Nos dias de Jesus, essa norma ainda vigorava e o mestre a aprovou. Porém, com sua morte, uma nova fase começou, a nova aliança, diferente da mosaica, apontando Cristo como novo sumo sacerdote diante de Deus. Trouxe mudança de lei, livrando os crentes das exigências do código imposto a Israel no deserto. Sob a nova aliança, o cristão é estimulado pelo Espírito Santo que nele habita a cumprir espontaneamente a justiça que há na lei. Por isso, todo cristão genuíno se vê impelido por Deus a honrá-lo com recursos materiais, a fim de que a causa do Senhor seja mantida nesse mundo. Fazemos isso como? Livremente,
cheios de alegria no coração, sem barganhar com Deus e sem temor de ser ameaçado por falsos pastores. Amém? Sem temor nenhum. Agora, como que nós podemos contribuir? Como que nós podemos contribuir? 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9 e verso 10, nos diz o seguinte: vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora fosse rico, por amor a vocês ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Verso 10, olha que o apóstolo Paulo escreve: este é meu conselho, seria bom que terminasse o que começaram o ano, quando forem os primeiros a querer contribuir e efetivamente fazê-lo. Entenda uma coisa. Pessoas generosas, elas não olham para a calculadora, elas olham para a cruz. E só olha para a cruz quem conhece a graça. Porque entende que através da cruz de Jesus, a graça foi derramada sobre as nossas vidas. Eu quero compartilhar com vocês agora os 4 P's de como você deve ofertar. 4 P's de como você deve ofertar. O primeiro P é a prioridade. 1 Coríntios 16, 2 diz, olha só o que ele diz: no primeiro dia de cada semana, separem uma parte de sua renda. Não esperem até que eu chegue, então, para coletar tudo de uma vez. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo está nos chamando a nós priorizarmos a generosidade. Sabe por quê, irmãos? Naturalmente, nós somos egoístas. É verdade ou não é? Naturalmente, nós somos egoístas. Então, nós precisamos colocar como prioridade. Precisamos ser intencionais. O que Paulo fala? No primeiro dia de cada semana, separar. Primeiro, priorize. Primeiro dia. Tenha como prioridade. Paulo está falando, não é para entregar o que sobra, é para priorizar. Nós não podemos entregar a Deus aquilo que sobra. Eu vou entregar sim. Eu vou entregar mais no final do mês, porque o que sobrar, não, irmãos. Deus é prioridade. Uma vez me perguntaram, quando ele dava o MAG, ainda faz muito tempo isso, um adolescente chegou em mim e falou assim: pastor, fala uma coisa para mim. Eu falei: fala, meu filho. Pastor é isento de dar dízimo? Eu falei: não, ele dá mais ainda. Eu tenho algumas regras de separar, eu priorizo. Eu coloco, primeira coisa, que o banco até sabe já, acho que devia ser automático, né? Quando cai o Pix vai, Então, no final de semana, passa o cartão, porque eu não quero, o que é de Deus, a primeira parte é dele, ele é prioridade na minha vida. E Paulo está falando, no primeiro dia de cada semana, separe uma parte de sua renda, não espere. Nós vamos priorizar. Deus precisa ser prioridade. E aí, continuando a leitura, segundo P é a periodicidade. Pelo dia de cada semana, periodicidade. Paulo não está mostrando que é uma vez na vida. Não, uma vez na vida eu fiz, não. Era algo sistemático. Eu conversava com uma pessoa essa semana, e eu recordava, a gente falava, né, quando a gente se converteu, estava conversando com o Gui, né, Gui? Estava conversando. E eu me recordava que quando eu me converti, irmãos, eu fazia cada loucura. Teve um dia, a igreja que eu ia era na Vila Matilde. Teve um dia que eu falei, vou entregar tudo que eu tenho. E eu tinha que voltar para Coab 2 de ônibus. Era o 37, 32, se eu não me falha a memória. Quem lembra desse ônibus? Bem, via Talarico ainda. Pegava aquele ônibus. Eu vou entregar tudo que eu tenho hoje. Jesus, eu amo Jesus. Eu fui lá e coloquei os bilhetes de ônibus. Lembra dos passes? Quem lembra dos passezinhos de ônibus? Você não lembra? Não é do seu tempo, né? Os passezinhos. Você lembra, Adriano, que eu já te dei passe de ônibus já.
Falar, tá aqui, ó. Peguei tudo. Aí chegou a hora de ir embora. 10h30 da noite. Como é que eu ia embora? Tinha que trabalhar no dia seguinte. O que eu ia fazer da minha vida? Lembro que chegou foi o Paulinho até. Paulinho está lá na cidade, na comunidade de Atibaia. Chegou e falou, Leandro, lembra aquele dinheiro? Que dinheiro? Que eu tinha que te dar? Tinha que me dar? Tá aqui, ó. Trouxe hoje para você. Falei, oh Deus de poder, misericórdia, Deus bom, né? Irmãos, quando a gente ama, a gente não mede esforço. Eu fazia cada loucura. Eu amo ela ainda, tá, irmãos? Mas quando a gente namorava, eu fazia cada loucura. Será que você hoje está sendo guiado pelo amor? Ou você está sendo guiado pela força do piloto automático? Piloto automático. Eu faço porque eu sei como é que faz, desse jeito tem que fazer, agora é hora disso, agora é hora daquilo, agora... O que tem conduzido e guiado você? Outra lei, outro P. Porcentagem. No primeiro dia de cada semana, separe uma parte da sua renda. Não é um valor fixo, e sim de acordo com a sua renda. De acordo com o que você tem usufruído daquilo que Deus tem te dado. Lembra da oferta da viúva pobre, lá em Lucas 21? O que acontece com ela? Ela entregou ela entregou o melhor dela. E os ricos depositavam quanto? Grandes quantias. Eu estava vendo uma reportagem um tempo atrás e falava, Bill Gates doou não sei quantos milhões para a obra de caridade. Eu falei, ele não fez nem o máximo da obrigação dele, ele tem bilhões. Sabe, irmãos, é entregar com amor. É estabelecer, Deus tem me dado, Deus tem me abençoado, eu vou me colocar diante dele, eu vou ser fiel a ele. Eu vou ser fiel a ele. O quarto P é o prazer. 2 Coríntios 9:7. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. E aí, em destaque, não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com. Você não é obrigado a dar nada aqui. Eu queria dizer isso a você aqui. Nessa comunidade, você não é obrigado a dar. Não é obrigado. Sabe por quê? Porque para dar é necessário o coração. Você tem que amar a Jesus. Você não tem que me amar. Ele é corintiano, não gosto dele. Está perdendo. Você tem que amar Jesus. Você tem que amar o Senhor, a obra dele. É por isso que nós entregamos. Você não está entregando para mim. Está entregando para a Fabiana, para os supervisores. Está entregando para eles. Nem para os levitas. Nossos levitas, né? Você está entregando para o Senhor, é para Jesus. Então isso tem que trazer prazer ao seu coração. Você tem que ter prazer, pois Deus ama quem dá com. E aí Tim Keller ele escreve o seguinte: deveríamos considerar o dízimo como o padrão mínimo de contribuir e buscar ir além do dízimo. É um privilégio investir no reino de Deus. Devemos sempre investir o quanto podemos. Em suma, o dízimo não é uma regra, mas uma direção. Generosidade. Quem é que conhece a história de Tabita? Do Novo Testamento, a história de Tabita, conhecida como Dorcas. Ela morreu, Atos 9, nos fala a história dela, ela morreu. E no momento em que ela morre, muitas viúvas estavam ali onde estava o corpo dela, e falaram, Tabita morreu, Tabita morreu, Tabita morreu. E aí uma fala para a outra, olha, esse vestido que eu estou usando aqui foi Tabita que fez. Olha essa roupa que eu estou usando aqui, foi Tabita que fez. Olha esse outro vestido aqui, foi Tabita que fez. Aquela mulher, ela foi reconhecida pela generosidade dela. E o que acontece com ela? Vamos ler? Atos 9, 36 a 41. Olha só, Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos 9, 36 a 41. Atos 9, 36 a 41, nos diz o seguinte: aqui. Então Pedro voltou-se com eles, e assim que chegou, foi levado para a sala do andar superior.
O cômodo estava cheio de viúvas que choravam e lhe mostravam os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas. Pedro pediu que todos saíssem do quarto. Então ajoelhou-se e orou, voltando-se para o corpo da mulher, disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos. Quando ela viu Pedro, sentou-se, ele lhe deu a mão e ajudou a levantar-se. Em seguida chamou os discípulos e as viúvas e a apresentou viva. Aquela mulher, ela estava sendo lembrada pela generosidade dela. E se não fosse aquela marca da generosidade dela, será que Pedro tinha subido para orar por ela? Irmãos, nós precisamos aprender. 2 Coríntios 9:8 diz o seguinte. Se você abrir aí, 2 Coríntios 9:8 diz: Deus é capaz de lhes conceder todo, Celeste, todo, Cilinho, todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham tudo o que precisam, e muito mais ainda, para repartir com os... Olha só, porque Deus nos dá para repartir. Esse é o resultado de quem entrega com alegria. Ele vai ter, e vai ter muito mais do que precisa para o seu próprio bem, para o seu deleite pessoal. Não, para repartir. Que você entenda aqui nessa manhã, que você não dá para Deus para Ele te abençoar, mas que você entrega para Deus porque Ele já te abençoou. Você entrega para Deus porque Ele já te abençoou. Pontos aqui para a gente, aqui 2 Coríntios 9:8, para nós gravarmos aqui nos nossos corações. Primeiro, não entregamos porque somos obrigados. Nós não somos obrigados a entregar nada. Mas ofertamos com amor, alegria e generosidade. Segundo, quem semeia pouco, pouco também colherá. Quem semeia com fartura, colherá fartamente. E terceiro e último lugar, se você quer ser uma pessoa generosa, não olhe para a calculadora, olhe para a cruz de Jesus. Se coloque de pé no seu lugar comigo.